Olá, aluno! Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as frações. Hoje nós vamos estudar três temas bem interessantes: frações equivalentes, simplificação de frações e comparação de frações. Acompanhe essa aula com bastante atenção. Vamos lá! E eu já começo a aula lançando aquele desafio. Observe só: se você comer 2/3 de uma pizza e seu amigo comer 3/6 de outra, quem terá comido mais? E aí, como é que descobre um problema desse? Acompanhe essa aula com bastante atenção, que com certeza no final você vai encontrar o resultado desse desafio. Vamos lá! Para começar, vamos falar sobre frações equivalentes. O que significa esse termo aqui? Equivalentes. Observem só, a gente vai pegar a fração 2/3 e também a fração 4/6. O que será que elas têm em comum? 2/3 e 4/6. Parece diferente, né? Mas vamos ver só. Para a gente determinar a equivalência de uma fração, um dos primeiros passos que a gente pode fazer é fazer em forma de figura, tá? Mas tem que ter cuidado porque as figuras têm que ter tamanhos iguais e têm que ser divididas em partes iguais também. A gente já aprendeu na aula passada como determinar uma figura correspondente a uma fração, né? Então a gente vai fazer aqui duas figuras. Uma figura que corresponde à fração 2/3 e uma figura que corresponde à fração 4/6. Veja só. Já desenhei aqui dois retângulos de tamanhos iguais, tá? Ser de tamanhos iguais é muito importante para a gente poder montar aqui a nossa fração. Esse retângulo aqui de cima, eu vou dividir ele em três partes. Lembra que o denominador significa quantas partes aquele todo será dividido. Então, eu vou dividir aqui em três partes iguais. Pronto, veja que ficou dois quadradinhos aqui, dois aqui, dois aqui. Beleza. Agora, essa aqui de baixo, eu vou dividir ela em 6 partes iguais. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Agora, o que eu vou fazer? Imagina que aqui são duas barras de chocolates, tá? De tamanhos iguais, só que eu cortei ela em pedaços de tamanhos diferentes. Aqui, uma barra de chocolate dividida em 3 partes. Aqui, uma barra de chocolate dividida em 6 partes. E eu vou lá e eu vou comer 2/3 dessa barra de chocolate aqui. O que isso significa? Que eu vou pegar apenas essas partes aqui. Eu tinha 3 partes e peguei somente 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho 6 partes e vou pegar apenas 4. Vou comer apenas 4. Ou seja, vai ser essa aqui. 1, 2, 3, 4. Perceba só o que aconteceu. Aqui eu peguei 2/3 e aqui eu peguei 4/6. Mas só que, se eu for comparar o tanto que eu comi aqui com o quanto que eu comi aqui, vai ser igual, não é? Veja só que essa parte aqui é exatamente igual a essa parte aqui. O que isso significa? Significa que o quanto que eu comi correspondente a essa fração é exatamente igual ao que eu comi correspondente a essa fração. O que? Então, a gente pode dizer que a fração 2/3 é exatamente igual à fração 4/6, porque corresponde ao mesmo valor de um todo. Conseguiram perceber? Vamos analisar um outro caso com essas mesmas frações para vocês verem. Observem que eu vou calcular aqui 2/3, que é essa mesma fração, de 18. Isso a gente também aprendeu na última aula, né? 2/3 de 18 é a mesma coisa que 2/3 vezes 18. Como é que eu faço isso? Multiplico o numerador por aquele número e depois eu divido pelo denominador. 2 vezes 18 vai dar 36. E 36 dividido por 3 é igual a 12. Observa só, multipliquei o numerador pelo 18
e o resultado eu dividi por 3, que deu 12. Vamos fazer a mesma coisa com 4 sextos. 4 sextos de 18. Quanto será que vai dar? É a mesma coisa que 2 sextos, 4 sextos, perdão, vezes o 18. E eu vou fazer o mesmo procedimento. O numerador multiplicado por aquele número e depois eu divido pelo denominador. 4 vezes 18 vai dar 72. 72 dividido por 6 também vai dar 12. Observa só, eu peguei a mesma quantidade, que foi 18, mas aqui eu peguei 2 terços de 18 e aqui eu peguei 4 sextos de 18. Mas, no fim das contas, a minha quantidade foi igual. Isso que é o significado de frações equivalentes. Mesmo que em cima ou embaixo tenha números diferentes, certo? O numerador de um jeito e o denominador de outro, o que ele representa do todo é exatamente igual, tá bom? Não esqueçam disso. Frações equivalentes são frações escritas de formas diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Agora vamos ver a respeito de simplificação de frações. Para isso, a gente vai precisar daquele conceito de frações equivalentes. Percebam só, vamos voltar naquele conceito da fração equivalente rapidinho. Veja só que eu tinha 2 terços, ok? Para eu conseguir a fração equivalente de outra, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar ou dividir o meu numerador e o denominador pelo mesmo número. Tudo bem? Por exemplo, se eu pegar esse 2 e multiplicar por 2, aqui embaixo, no meu denominador, eu também tenho que multiplicar por 2. O que será que vai acontecer? 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 2 vai dar 6. Perceba só, são as mesmas frações que a gente utilizou nos nossos exemplos anteriores. Então, significa que essas frações, de fato, são equivalentes. Por quê? Eu peguei o numerador, multipliquei por um número, o denominador pelo mesmo número e deu isso aqui. Eu poderia prosseguir. Por exemplo, eu tenho 2 terços. Se eu multiplicasse por 3 e aqui também por 3, o que será que eu ia conseguir? 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, 6 sobre 9 também é uma fração equivalente de 2 terços. Tá? A gente encontra a fração equivalente multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou então fazendo a divisão. Tá? Fazendo a divisão. Esse processo de dividir o numerador e o denominador é o que a gente chama de simplificação de fração. Eu tenho uma fração muito grande, né, com numeradores e denominadores grandes, e eu posso simplificar fazendo as divisões. Não esqueçam, a equivalência eu consigo tanto dividindo quanto multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número, mas a simplificação é apenas pelo meio da divisão. Observem só, se eu tenho 6 sobre 9, qual a outra fração equivalente que eu posso encontrar? Eu posso voltar para cá. Se eu dividir por 3, e aqui eu também dividir por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2. 9 dividido por 3 vai dar 3. Observem só, aqui eu multipliquei por 3, encontrei essa fração equivalente. E aqui eu dividi por 3, encontrei essa fração equivalente. Tá? Mas 2 terços é a forma simplificada de 6 nonos. Tá bom? Não esqueçam, fração equivalente é quando a gente ou multiplica ou divide numerador e denominador pelo mesmo número. Mas a simplificação é apenas o processo da divisão. E pelo meio da simplificação, a gente pode encontrar a fração irredutível de uma a outra. O que é a fração irredutível? A gente vai simplificando, até não conseguir simplificar mais. Ou seja, até não ter um número com que eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Tá? Não esqueça que, pelo número que eu divido em cima, é o número que eu divido embaixo. Por exemplo, eu tenho 10 sobre 20. Como que eu posso simplificar essa fração? Eu posso dividir em cima por 2 e aqui também por 2. São números pares. Se eu dividir 10 por 2, vai dar 5. Se eu dividir 20 por 2,
vai dar 10. Beleza. Agora, será se tem mais algum outro número que eu consiga dividir 5 e 10? Tem, não tem? O próprio 5. Se eu dividir em cima por 5 e embaixo também por 5, 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Veja só, que de 10 sobre 20, eu cheguei a 1 sobre 2, a meio. Significa que todas essas frações são equivalentes, têm o mesmo valor, tá? E essa minha fração aqui é a forma irredutível dessa aqui. Veja que a partir daqui eu não posso dividir mais essa fração, tá bom? Então, ó, eu fui simplificando até chegar em meio, tá? E esse meio é a forma irredutível. Dividi em cima e embaixo por 2, depois eu percebi que dava para dividir um pouco mais, dividi em cima e embaixo por 5, e aqui já parei. Então, aqui ó, é a forma irredutível. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho 12 sobre 30. Perceba que você tem que ficar bem esperto na divisão, para saber se dá ou não para dividir os dois números. Perceba que o número é par, já pode ter certeza que dá para dividir por 2. Então vamos lá. 12 dividido por 2 vai dar 6. 30 dividido por 2 vai dar 15. Agora, será que tem mais algum número que eu consegui dividir 6 e 15 ao mesmo tempo? Eu posso dividir por 3, não é? 6 dividido por 3 vai dar 2. 15 dividido por 3, eu vou ter 5. Perceba só. E a partir daqui, eu já não consigo dividir mais. Aqui o 2 eu poderia dividir por 2, sem problema nenhum. Mas o 5 não dá para dividir por 2. Então, eu parei aqui. Encontrei novamente a forma irredutível. Ok? A forma irredutível é o ponto onde eu não consigo simplificar mais. Beleza? A simplificação, eu pego o número, divido em cima e embaixo por aquele mesmo número e vou dividindo até quanto for possível. Quando não dá mais, significa que essa é a forma irredutível. Então não esqueça, se num problema te pedir, faça a forma irredutível dessa fração, você vai dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo até não poder mais. Agora a gente vai falar de comparação de frações. Lembra que nas últimas aulas a gente fez comparações de números inteiros para saber que número era maior que outro? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com frações. Existem duas formas de a gente determinar a comparação de frações. A primeira delas é quando os denominadores são iguais. Essa é mais fácil, essa é mais simples. Toda vez que você analisar duas ou mais frações, né, e você perceber que os denominadores forem exatamente o mesmo, observem só, você vai precisar olhar apenas para o numerador. Como assim? Por quê? A maior fração será que tiver o maior numerador. É isso aí. Vamos ver aqui na forma do desenho também. Eu tenho aqui 2/5, eu vou fazer aqui uma fração correspondente a 2/5, eu desenhei aqui dois retângulos também exatamente do mesmo tamanho. Veja só, eu vou dividir esse retângulo em 5 partes, porque é o que pede o meu denominador, e vou pintar duas partes dela. Pronto, 2/5. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. A fração é 4/5. Primeiro eu vou dividir em 5 partes. Pronto. E vou pintar 4 partes. Veja que através da figura fica bem fácil determinar quem que é maior, né? Aqui a parte pintada é muito maior que essa parte aqui. Então perceba, toda vez que o denominador for igual, você vai analisar o numerador. E como é que a gente pode representar isso? Eu posso dizer que 4 sobre 5 é maior que 2/5. Tá? Lembra que essa parte aberta fica para o lado que é maior. Ou então, eu posso dizer que 2/5 é menor
que 4 sobre 5, tá bom? Aqui significa que é maior, 4 quintos é maior que 2 quintos, e aqui eu posso dizer que 2 quintos é menor que 4 quintos, ok? Agora, a gente vai ver quando os denominadores são diferentes. Quando a parte de baixo, os denominadores, ou seja, o número que fica embaixo, são diferentes, o processo é um pouco diferente, tá? Mas não é tão difícil de a gente fazer. Existem várias formas de a gente determinar essa comparação, mas eu vou ensinar duas formas para vocês, através de uma figura e através da equivalência da fração. Primeiro vamos ver através da figura. É bem simples. Eu tenho lá duas frações e eu vou fazer a figura entre elas. Observem só. Perceba que eu tenho a fração 2 terços e 7 nonos. Como que eu vou determinar quem é maior ou quem é menor? Tá? O primeiro passo, como eu falei, pode ser fazer uma figura. Eu tenho aqui 2 terços, eu vou representar aqui nessa figura uma fração correspondente a ela. Pronto, veja só, tinha 9 quadradinhos, né? Dividi em 3 partes iguais e agora eu vou utilizar duas partes dessas. Eu vou pintar duas partes aqui. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. A minha fração é 7 nonos. Então eu vou dividir todo esse retângulo em 9 partes iguais. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pintar 7 partes dessas 9. Então, observem só. Veja que a diferença foi bem pequena, tá? 2 terços é correspondente a tudo isso aqui e 7 nonos é correspondente a tudo isso aqui. Mas veja que aqui, ó, tá? Lembrem que esse retângulo aqui tem tamanhos iguais. Veja que aqui, ó, eu peguei um pouco a mais do que aqui, certo? Então, isso significa que essa fração correspondente a essa figura é maior que essa. Veja que os denominadores são diferentes, mas através da figura eu consigo ali visualmente perceber quem é maior. Então, se 7 nonos é maior que 2 terços, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou colocar esse sinal com o lado aberto virado para o maior. Tá? E como que eu leio isso aqui? Que 2 terços é menor que 7 nonos. 2 terços menor que 7 nonos. A outra forma, como eu falei, é através da equivalência. Como assim? Eu tenho 7 nonos e tenho 2 terços. Eu posso pegar uma dessas frações aqui, encontrar uma equivalente a ela, sendo que o denominador é igual a outra. Como assim? Eu vou manter a fração 7 nonos, a fração 7 nonos, e eu vou procurar uma fração equivalente a 2 terços, de forma com que o denominador seja igual a 9. Como assim? Observe só. 2 terços. Para que eu consiga uma fração equivalente a 2 terços, né, nesse caso aqui, eu vou ter que aumentar os números. Na equivalência, eu posso ou multiplicar o número ou eu posso dividir. Mas o meu objetivo aqui é procurar uma fração onde o meu denominador seja maior, igual a 9. Pensa, por qual número eu consigo multiplicar o 3 de modo com que ele dê 9? O próprio 3, não é? 3 vezes 3, 9. Então aqui embaixo eu vou multiplicar por 3. E não esqueça, se eu multiplico embaixo, eu também multiplico em cima. Tá bom? Pelo próprio número. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. Perceba que a gente já volta lá no primeiro caso, quando os denominadores são iguais. Ou seja, agora eu posso comparar esses 7 nonos com esses 6 nonos. Sem problema nenhum, porque 6 nonos é exatamente igual a 2 terços, tá bom? Porque são equivalentes. Então, ó, 6 sobre 9. E veja que os denominadores são iguais. Agora eu posso olhar somente em cima. E 7 é maior que 6, não é? Então, ó, mesmo fazendo dessa forma, eu posso
eu posso responder com tranquilidade que essa fração aqui embaixo é maior que essa fração. Mas, professor, essa fração 6/9 é igual ali? Claro que é. Observe só. Aqui eu tenho um total de 9 quadradinhos, não é verdade? Eu estou dividindo ela em 3 partes. Eu posso dividir também em 9 partes. Observem só. Ó, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quantas partes estão sendo pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem só. Essa figura aqui é exatamente igual, né, correspondente a essa fração. A mesma ideia daquela equivalência que a gente viu na primeira parte da aula, tá bom? Então a gente pode determinar a comparação dessas duas formas. A gente pode só fazer a figura, tá? As figuras correspondentes de cada uma, tendo cuidado para fazer todas iguais, do mesmo tamanho. E também, através dessa equivalência, a gente pega uma das frações e tenta determinar a equivalência dela, sendo que o denominador é igual ao denominador da outra fração. Aí a gente cai naquele caso dos denominadores iguais. A partir disso, a gente vai analisar os numeradores. Aonde tiver o numerador maior, significa que a fração é maior. E o nosso desafio? Como será que a gente pode resolver? Bons estudos e até a próxima!